amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Trataremos hoje, finalmente, o capítulo 1º, que é relacionado à trama vivida pela família Soares, que será o nosso objeto de estudo de toda a obra. Alguns personagens começam a ser apresentados neste capítulo e que eu queria mencionar para vocês. Viriam a ser José Petitinga, que é o diretor, o dirigente da reunião mediúnica. Nesse então, José Petitinga era encarnado. O benfeitor espiritual, que era o dirigente espiritual da reunião, é o Saturnino. Amália, que é a jovem da família Soares, que é uma das filhas, desse casal que está passando por toda a trama, é uma das que vai para a reunião mediúnica participar, pedir socorro. Tem também Mariana, que vem a ser a irmã de Amália e é a que faz realmente parte da trama da obsessão junto com o pai. Esse casal, eles têm 6 filhos, em que o marido é o senhor Mateus e a mãe é Dona Rosa. E Moraes vem a ser o médium psicofônico inconsciente que depois dá a passividade ao obsessor, ao espírito infeliz que fez parte dessa trama. Então, ele vem relatar, narrar alguns acontecimentos que ocorreram, como sempre, eu recomendo que vocês leiam o capítulo. Nós trazemos apenas um resumo aqui. Vem falar, o programa de socorro, que já havia 2 décadas que o irmão Petitinga já estava engajado, naquela casa espírita. Temos o benfeitor Saturnino e que a amargura, que a Amália apresentava, que foi a jovem que foi até a casa espírita pedir socorro, pedir socorro indiretamente, Ela estava realmente vendo o sofrimento que toda a família estava passando devido aos grandes embates que aconteciam entre o pai e a irmã dela, Mariana, em que eles haviam se desentendido e Mariana saiu de casa, saiu pelas ruas totalmente desorientada. Então, o instrutor espiritual, ele vem dizer que foi providenciado um socorro a Mariana, que era mais intimamente afinada com o visitante, ou seja, com o obsessor, e que logo se utilizaria da mediunidade psicofônica em incorporação atormentada, tendo em vista as circunstâncias do drama em andamento, que poderia colimar numa tragédia irremissível. Isso são todas as orientações do dirigente espiritual. Para consubstanciar o labor da noite, levaram-se em conta os títulos de amor granjeados por Amália e sua genitora, que é Dona Rosa, entre os dirigentes espirituais da casa. Elas já vinham frequentando a casa espírita e assim a espiritualidade organizou para que esse espírito que ainda se encontrava tão rebelde e com sede de vingança pudesse ser atendido. Em verdade, Dona Rosa, desde há muito experimentava um pesado fardo de aflições sem nome, que a esmagava lentamente. Muito jovem, ela se consociara com o atormentado moço que, invigilante e descuidado dos nobres deveres da família, permanecia ligado psiquicamente a vigorosos sicários desencarnados que o perseguiam sem trégua. Cobradores impiedosos seduziram-no desde cedo, levando-o a desenfreada jogatina, premeditando soezes um dia assassiná-lo, através de uma sortida policial no antro em que se refugiava para o cultivo da viciação danosa com outros não menos atormentados comparsas,
que era um programa esse em andamento, né, feito exatamente por esses espíritos infelizes. E embora as dificuldades financeiras a que se via atado, na condição de genitor de 6 filhos necessitados de assistência e melhor orientação, ele se deixava ficar descuidado noites a fio entre a expectativa de um lucro imaginoso e ilícito e a perspectiva de uma fortuna impossível e desonesta. Enquanto minguavam os recursos provenientes de modesta aposentadoria, não se esforçava ele por completar as poucas moedas com expedientes extras ou exercitando uma outra profissão. Então, ele acreditava que através da jogatina ele ia conseguir angariar recursos que viessem suprir as necessidades da família. Tal desequilíbrio do senhor Mateus se manifestara desde muito cedo, em plena juventude. Todavia, com o renascimento de Mariana, na condição de sua filha, esta estranha recordação, essa parte é muito importante, tá, gente? Para a gente compreender essa trama. Na condição de sua filha, estranha recordação, como que desatrelara reminiscências semi-apagadas, que o venciam implacavelmente, fazendo irrespirável a atmosfera no lar, nos breves períodos de tempo que ali passava, agravando-se à medida que a menina crescia, e que ora culminava em ódio surdo e recíproco, a explodir com frequência crescente, ou seja, eles cada vez mais se desentendiam. A partir do momento que a menina foi crescendo, eles foi realmente vendo as diferenças que haviam entre eles, que não eram de agora, em ameaças infelizes que chegavam a graves cometimentos de parte a parte. E a mãe, aflita desde algum tempo, se iniciara nas lições consoladoras do Espiritismo, conduzindo Amélia, aqui está dizendo Amélia, né, gente? Mas no livro está Amália. É a mais dócil dos filhos, as fontes generosas e cristalinas do Evangelho restaurado. Então, ela já ia com essa outra filha para o centro espírita. Então, aqui vai falando um pouco sobre os trabalhos, né, que eram realizados pela casa. Naquela noite, todavia, Dona Rosa fora constrangida a ficar em casa, crucificada por superlativa agonia, aguardando o retorno de Mariana, que após lamentável atrito com o pai obsidiado, se evadira, rebelde entre azedas ameaças e injustificadas atitudes, abandonando o calor doméstico, desfigurada pelo ódio e pela insensatez, embora os 16 anos de idade ainda não completos. Orando e tendo entregue as dores ao Senhor, a mãe se deixara ficar no lar, enquanto Amélia acorrera, sofrida e preocupada, ao serviço da caridade, sufocando as próprias lágrimas, dominada por incoercíveis presságios. O templo espírita, de comunhão com o alto, era sua esfera de luz, abençoado reduto de consolo, no qual auria energias para prosseguir através dos pélagos das provações rudes, conquanto necessárias ao próprio burilamento. Bom, vamos falar um pouco de Moraes, né? Era o dedicado médium de psicofonia inconsciente, como eu já falei logo no início, e ele se oferecia com expressivo carinho para o socorro aos desencarnados. Ele aliara a mediunidade bem disciplinada, excelente disposição ao trabalho de caridade entre os atormentados da terra. Olha só, gente, como é importante quando é um médium disciplinado e consciente dos seus deveres, né? E aí consegue ter, por mais que seja uma mediunidade inconsciente, ela consegue ser totalmente disciplinada. Aprendera com os benfeitores espirituais que o mais eficiente caminho para o aprimoramento das faculdades mediúnicas ainda é o exercício constante das qualidades morais, através da prática do bem indiscriminado e incessante. Assim, educara-se na discrição entre as dificuldades do próximo e transformara-se em sirineu de muitos seres caídos na luta. Por essa razão, havia nele os requisitos indispensáveis ao salutar ao exercício da mediunidade
especialmente quando Saturnino, que era o dirigente espiritual, trazia a doutrinação entidades infelizes ou perversas, que é interessante que vem através de uma psicofonia inconsciente, né? Até para que o médium depois não fique com tantos miasmas e recordando muito os acontecimentos. E aí, com semblante já transfigurado, né, o médium incorporou o ser entre blasfêmias e expressões vulgares e exprobrava o cometimento de o trazerem ali contra a sua vontade. Então, ele foi conduzido, né, pelos benfeitores espirituais, os dirigentes, para que pudesse se manifestar. E aí ele fala: eu farei justiça. Ele exclamou, já espumejante, e a justiça sairá das minhas próprias mãos. Judeu, tenho jornadeado sem descanso após traído, a sorver essa imensa intermina taça de fel e fezes que me envenena sem aniquilar-me. Envolvido carinhosamente pelos fluidos de Saturnino, o doutrinador, particularmente emocionado, dirigiu-se ao comunicante. Então, o doutrinador, o dialogador da reunião mediúnica, já sendo inspirado por Saturnino, que era o dirigente espiritual, se dirigiu a esse comunicante, falando-lhe da renúncia e do perdão, que era o mais importante para se superar, né? E ele fala: o ódio, asseverou Petitinga, né? José Petitinga, termina por vencer os que o cultivam. Tóxico letal tem sua fonte na rebeldia, que o vitaliza até que o amor, nas bases em que o vivia Jesus, lhe extinga nascente, dizendo: de que adianta tanto ódio, né? Se só nos traz infelicidade. A gente só se liberta quando perdoa, só encontra o nosso caminho de paz quando perdoa. E aí ele já explodiu dizendo: nunca perdoarei. E dizendo que o perdão era era algo para os fracos, né? Mesmo que ele seja destruído, ele ia destruir. E ele continua redarguindo, né? Dizendo que não era assim. E aí ele diz: o amor, refutou, é poesia para os que se comprazem nas ilusões do corpo. E ele continua, José Petitinga, falando sobre o ódio, né? Todos os transtornos que o ódio traz e que só o amor é que realmente vem culminar com a paz. E ele diz: amar, como amar se não poderei perdoar nunca? Pois que jamais conseguirei esquecer todo o mal que me fizeram os traidores desalmados, cuja memória abjuro. A dor que me crucia me fez perder a noção do tempo e a realidade da vida. Meu viver transformou-se apenas no intermino buscar daqueles que me fulminaram impiedosos, sem me terem destruído, o que teria sido bênção em relação ao que padeço, porque ele acabou percebendo que depois da morte continua se vivendo, né? Então não existe a destruição total. Certamente que eles esqueceram, sim. Eu, porém, nunca esqueci e jamais esquecerei. Desde que se acumpliciaram os dois para aniquilar-me, ou seja, Mariana e o pai Mateus, né, que hoje, né, reencarnados, estavam trazendo esses nomes, para aniquilar-me. O que não conseguiram, sem dúvida, que a minha vida foi destroçada para sempre. A morte que eu esperava ser um lenitivo, quando fugi com o espírito pisoteado de vergonha e dor, em nefando suicídio, ou seja, ele havia se suicidado, ao invés de fazer-me desintegrar a consciência, mais ativou-a. Tenho chorado e o pranto se transforma em aço derretido, escaldante, rasgando minha face. E aqui vem falando, né, sobre tudo aquilo que passam os suicidas, né, de que choram sem parar, de que acabam vendo que a morte não acabou sendo um lenitivo para o sofrimento deles, pelo contrário, né? Morri sem morrer, enquanto a vermina me penetrava o recesso do espírito fustigado por mil dores, eles, os meus algozes, gozavam e fruíam a juventude.
como se eu estivesse dirigido por doentes sem entranhas, era arrastado pela desesperação, né, para junto deles, ou seja, ainda ficava vendo-os aproveitarem a vida enquanto ele tinha se matado. E aí começa, né, o trabalho de aplicação de passes, né, para ver se consegue finalmente trazer a paz para esse espírito, o encaminhamento, e o irmão Saturnino sendo incorporado, né, no doutrinador, inspirando-o, a José Petitinga, ergueu-o em oração e começou a aplicar-lhe os passes. E aí, com voz compassiva, começou a exortar: durma, meu irmão, durma. O sono far-lhe-á bem. Procure tudo esquecer para somente lembrar de que hoje é um novo dia. E aí seguiram os trabalhos de orientação a outros sofredores desencarnados. Mas ali estava se concluindo, né, como fala aqui no final do capítulo, a primeira etapa de um programa de assistência a essa família Soares, né? A gente sabe que esses processos que realmente são de muitos séculos, que já vem, que às vezes não é somente um espírito que está passando por todo esse tormento e há muitas pessoas envolvidas, não são processos rápidos, né? Necessita de toda uma perseverança, de uma disciplina e principalmente, que é o que mais Manuel Filomeno de Miranda falou no início do livro, é a transformação moral de todos os envolvidos, sejam os encarnados como os desencarnados, para somente assim eles adquirirem a plenitude, né? Conseguirem realmente se libertar dessas amarras. É por isso que muitos encarnados trazem consigo sentimentos de culpa, uma depressão injustificável, né? Uma ausência, né? Contudo, é um sentimento de ausência extrema e não sabe o porquê. E muitas vezes já são exatamente reminiscências desse passado, ou de um passado criminoso, ou de um passado de algum mal que nós fizemos a alguém e que, como não nos recordamos, né, precisamente do que aconteceu, a gente traz essa culpa e até mesmo um sentimento de arrependimento por algo que nem sabemos o que foi, né? Mas que hoje se transforma nessa ausência. Essa ausência de perdão. Perdão conosco mesmo e perdão do outro para conosco. Então, meus irmãos, eu espero que tenha ficado bem sintetizada, mas bem esclarecida esse primeiro capítulo do livro. E vamos prosseguir a leitura e as complementações das informações para que possamos usufruir dos melhores ensinamentos. Então, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e continue nos acompanhando. Um beijo no coração de todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau!